Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Bom dia, bom dia, bom dia! A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, nesta manhã abençoada de segunda-feira, é a semana do saco cheio, Josi. Semana do saco cheio, semana de casa cheia, de crianças em casa, semana de fazer bolo de chocolate. Delícia! Semana de fazer bolinhos de chuva, Opa, de rosquinha. que delícia. É semana de assistir filminho com pipoca, com cineminha em casa. É a semana das crianças. Vamos levar eles para onde? Parque Sabiá, um montão de coisas que a gente pode fazer. Isso é para quem está em casa, né? Para quem está no trabalho. Eu sei da dificuldade. Para quem, aonde deixar o meu filho nesta segunda ou durante essa semana. Mas se você ainda não encontrou essa porta, Deus vai abrir essa porta e socorrer você neste tempo. Mas eu quero dizer para você, já no início deste programa, não deixe a correria do dia a dia tirar de você a alegria de ter os seus filhos ao seu lado. Não deixe a mudança de rotina mudar o seu humor, viu? Isso Fica mesmo. firme, porque o maior presente que nós temos é os nossos filhos. A Bíblia disse que os filhos é herança do Senhor para as nossas vidas. Isso então, mesmo. né, eu sei que é um tempo que as avós, como eu, né, fica aí, né, com os filhos o dia todo. Para mim, é uma alegria, mesmo fazendo visitas dentro dos hospitais, mesmo fazendo visita de casa em casa, eu tenho o privilégio de levar a minha neta, né, comigo é bênção. E essa semana ela vai estar por aqui para falar aí do culto, né, do Congresso das Crianças, que vai acontecer já sábado agora, José. Nesse sábado, às 15 horas, na Rua Indianópolis, 2240, no bairro Osvaldo, na nossa igreja sede, o nosso primeiro Congresso de Crianças. Então, eu tenho certeza que será uma tarde muito alegre. Com certeza, já tivemos, né, muitas tardes de alegrias ali com as nossas crianças, né, ministrações abençoadas, mas agora é um pequeno congresso, que eu sei que vai fazer muita diferença na vida das nossas crianças. Então, você não pode, de maneira alguma, perder, você não pode deixar a sua criança fora. É por isso que eu quero, né, já deixar um espaço para as crianças da nossa igreja, fazer o convite aí para estar vindo e participando no nome do Senhor Jesus. Como foi o seu final de semana? O nosso foi bênção, de boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, e nós somos gratos a Deus. Eu quero aqui agradecer você que esteve no culto de sexta, ali naquela homenagem, né, à vida do nosso pastor. Muito obrigada pela sua presença, obrigado pelos presentes, obrigado pelo carinho, pela atenção, muito, muito obrigado. E também você que compareceu no culto da praça, ali das Paineiras, né, milagres aconteceram naquele lugar, pessoas foram ouvindo os louvores e a palavra, e Deus foi tocando de uma maneira poderosa e maravilhosa. Pessoas que estavam com inflamações, né, foram curadas, curas instantâneas aconteceram ali naquele lugar. Então você, né, que esteve conosco, o Senhor te abençoe poderosamente. Lembra sempre que você é importante, você é valoroso, né, como diz aquela criança. Desculpa, aquela canção, não é aquela criança, é aquela canção. É porque eu lembrei da criança, né, que nós oramos e Deus operou, Deus agiu, né, Deus fez naquele culto ali da praça. E a canção, ela disse, você tem um valor. E que valor que você tem, né, Josi? Nós temos um valor, porque somos imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança dele, por isso que nós temos um ótimo e um grande valor. E o que eu e você precisamos de entender, que este valor, sendo alguém valoroso, o inimigo ele quer trabalhar. Sim. No programa de sexta-feira, a Josi falou, e nós falamos muito sobre a mulher cananeia,
E eu quero falar algo aqui daquela mulher cananeia que ela insistiu, mas Jesus operou o milagre, Jesus liberou a palavra que ela precisava. E tudo que me chama a atenção que aquela mulher, ela não desistiu por causa do silêncio, ela não desistiu, né, por causa da situação que ela estava vivenciando, mas ela sai dali com a vitória na mão dela. E tudo que nós queremos é que você tenha sua vitória na sua mão. Então nós já queremos liberar a bênção do Senhor para a sua vida, não só para esta segunda-feira, mas também para toda esta semana. A porta de emprego, ela vai ser aberta em nome do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor diz nos Salmos, de número 24, ao Senhor pertence os céus e a terra e tudo que nela há. Então essa porta que você precisa pertence ao Senhor. Peça para Ele, e Ele é o Deus que vai fazer. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. A Bíblia diz em Neemias, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos a esse Deus, irmãos, nós somos fortalecidos. Então eu quero declarar que a porta de emprego vai abrir, a porta da bênção de Deus para a sua vida, ela será aberta. E essa porta que foi aberta e não tem sido bênçãos para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, Deus também vai fechar em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que opera, o Senhor é o Deus que age. De repente, nesta segunda-feira, você está em um grande desafio, dentro da medicina, com alguém dentro da UTI, com alguém, sabe, dentro de um quarto de hospital, mas o Deus de milagres, Ele trabalha ao teu favor, Ele age a favor da sua vida, da sua casa e toda a sua família. Então, confia nele e o mais Ele vai fazer. Amém. E nessa semana, como o apóstolo disse, né, a mulher cananeia, ela buscou algo melhor para a sua filha. Nessa semana, que a sua casa está aí com vocês, os seus filhos estão com você, ou seja, após o trabalho, quando você chegar em casa, dê atenção, dê amor, dê carinho, dê ouvidos, porque nós ficamos na correria no dia após dia e nós vemos que o nosso bem mais precioso passa por alguma situação na escola, passa por alguma situação em qualquer outro lugar, um bullying, que hoje todas as crianças, elas enfrentam essa situação. Então dê ouvidos, faça ali uma pipoquinha com a sua casa, com seus filhos, escute como foi o dia, escute como estar com eles, porque o bem mais precioso que nós temos é a nossa casa. Josué disse, eu e a minha casa, não importa vocês, não importa a decisão de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque o bem mais precioso que Ele evidenciou foi a sua casa, foi a sua família. E assim como a mulher cananeia, que não importou o que havia ao seu redor, não importou o que estava acontecendo, foi buscar uma cura para a sua filha. Então, ouve a sua casa, dê atenção à sua família, busque eles, porque inteiramente, quando nós temos a nossa casa juntos, próximos, é um amor concedido, faz toda a diferença. Ah, isso é mesmo. E como faz? Amados, a Josi falou sobre Josué, e o que me chama a atenção em Josué é que ele viu que o povo estava se corrompendo. Sim. Ele viu que o povo não tinha mais um posicionamento de fé como antes, mas Josué permaneceu tendo um posicionamento. Então, mediante as lutas, as adversidades, sabe, não sai do posicionamento, fica firme, porque Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que opera e Ele é o Deus que age de uma maneira sobrenatural. Amém. Vamos deixar alguns minutos aí para você estar ouvindo aí a chamada das crianças e mais um pouquinho ali, né, do que está acontecendo nos cultos, e a gente volta para concluir a palavra para o seu coração e orar com você nesta segunda-feira.
dificuldade, nessa situação que você está passando. Os versículos nos contam nesses 7 a 10 que teve ali uma pessoa que chamou o coração e a atenção de Paulo, porque havia fé no seu coração. Havia fé, havia algo que poderia mudar. Havia algo que não poderia totalmente se paralisar, não, que poderia ir adiante, que poderia ir em frente, porque quem nos escolheu foi o Senhor. Então não é hora de paralisar e ficar parado, é hora de se levantar, é hora de se levantar, porque quem nos usa e quem nos renova é o Espírito Santo de Deus. Então levanta! Oi pessoal, estou aqui para convidar as crianças para o nosso congresso que vai ser no dia 18 às 15 horas. Estamos esperando por vocês na rua Indianópolis, número 2240. Eu li na Bíblia e vou contar pra você. Aleluia! Amados, então nós deixamos um pouco aí desses vídeos para vocês participar conosco e também desse congresso aí das crianças, que vai ser uma bênção, de bênção recalcada, sacudida e transbordante para a sua vida, a sua casa e toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. Estamos falando hoje sobre Josué, o posicionamento que Josué teve diante da situação. A gente sempre ouve, né? Você não é o que, Josi? Da todo sua mãe. mundo. Você não é todo mundo. Todo mundo já ouviu isso da sua mãe. Você não é todo mundo. Você não é igual a todo mundo. Né? Você não é igual a todo mundo. Então, que nós possamos nos posicionar. Amém. Não é porque que tem alguém, né, se corrompendo que você tem que se corromper. Verdade. Não é porque que alguém está desanimado que você tem que desanimar. Não é porque alguém abriu mão que você tem que abrir mão. Então, que nós possamos, neste tempo, sabe, valorizar aquilo que nós temos, que é o mais precioso, a nossa família. Eu sei que é um tempo aí, uma semana, né, que sai totalmente da rotina, né, totalmente, em todas as áreas sai da rotina. Mas que você possa aproveitar este tempo, ministrar aos seus filhos, abençoar os seus filhos, e isso vai fazer toda a diferença, né, Josi? Josué 24:15, ele declara que ele e a casa serviriam apenas um único Deus. Independente da situação que eles estavam, eles se posicionaram, dizendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, estar com a família e se posicionar sobre a palavra do Senhor, nós podemos ter grandes coisas acontecendo. Então, que nessa semana você guarde isso no seu coração, guarde isso dentro de você, que se eu e minha casa se posicionar e sobre a luz da palavra, conforme nós falamos nesses dias de programa, nós teremos grandes bênçãos, queremos grandes novidades, estar próximo, ouvir os nossos filhos, ouvir esposas, ouvir o marido. Então, tenho certeza que quando nós reunimos e damos atenção, coisas grandes o Senhor faz. Quando eu era pequena, a minha mãe, nós fazíamos culto em casa. Minha irmã cantava, eu pregava, minha mãe cantava, nós pregávamos, e hoje eu trago isso para minha casa. Eu e os meus filhos, nós fazemos culto em casa. Temos ali no nosso culto dentro da nossa casa, e é muito bom. A minha filha tem 8 anos, o Joaquim 16, então a Antonelli traz o louvor, o Joaquim a palavra, e eu vou conduzindo. E é um momento entre a família. Então, aquilo que eu aprendi na casa dos meus pais, hoje eu faço na minha casa. Então, trabalhe isso e seja próximo, decida no seu coração a servir ao Senhor de todo o amor. Amém. Então nós vamos orar em nome do Senhor Jesus, declarando aí a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de sobre a sua vida, a sua casa, a sua semana, em nome do Senhor Jesus. Queremos repreender todo e qualquer tipo de mal. Amém. E declaramos aí a bênção do Senhor sobre ti, hoje e sempre. Ficamos por aqui, meus amados. Deus abençoe. Se Ele permitir, amanhã, terça-feira, estaremos de volta aqui pela TV Vitoriosa e também pelo YouTube e EPV Sede. Né? Você se inscreva, compartilha, que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Deus abençoe.